propôs a possibilidade de se proceder à atualização das rendas antigas, não surtiu efeito, pronto, apenas uma parte ínfima dos contratos de arrendamento mais antigos. Penso que é aí que surgiram a maior parte dos problemas e dos conflitos que subsistem entre proprietários e inquilinos. De facto, foi uma minoria dos contratos que foi alvo de atualização, portanto o problema persistiu, e aqui de alguma forma é agora saber daqui para a frente, com o futuro, com a aprovação deste novo regime, se o problema fica sanado ou se gradualmente fica de facto eliminado e é um virar de página e não se volta a falar mais no problema das rendas antigas. A lei prevê um regime transitório em casos das pessoas de maior idade, de situações de carência económica, em que a renda não pode ser negociada, mas também essa questão do prazo desse período transitório e saber o que é que acontecerá após o final do período transitório. Não há propriamente uma garantia legal. Hoje podem determinar um prazo, mas daqui no tempo que decorrer até lá, o Governo pode naturalmente prorrogar ou dilatar esse prazo, esse período transitório, e portanto pode-se aqui criar uma situação algo complicada e que gerará certamente conflito entre as partes. Tendo aqui os interesses antagónicos em causa, e penso eu que uma das questões mais pertinentes será, no âmbito desta reforma, perceber se esta reforma serve a todos, se é a reforma perfeita ou é um mal menor ou um bem necessário. Isto, de facto, na política não se pode agradar a todos ao mesmo tempo, e, portanto, eu passaria a palavra ao Dr. Miguel Ribeirinho, aqui em representação da Associação. Sim. Então, ao Dr. Miguel Ribeirinho Machado, António Frias Marques, desculpe, da Associação Nacional de Proprietários, para nos falar desta reforma e de alguma forma também manifestar a posição da Associação. Enfim, muito obrigado. Passa a palavra. Muito obrigado. Agradecemos o amável convite que foi feito à Associação Nacional de Proprietários para se poder pronunciar acerca da nossa posição perante as iniciativas legislativas que estão em curso na Assembleia da República. Estas iniciativas legislativas, como sabem, não são só referentes ao arrendamento urbano, estão, quanto a nós bem, também ligadas à reabilitação urbana. Efetivamente, esta discussão e a Assembleia da República, a proposta de lei 2412 já estava lá em espera há uns meses, precisamente à espera desta proposta 38, para poderem ser votadas em conjunto. Não há dúvida nenhuma que não pode haver reabilitação sem um novo regime do arrendamento urbano, ou pelo menos com uma alteração profunda nas normas transitórias, que é disso que se trata, porque o NRAU, que é o regime que está em vigor desde 2006, quanto a nós, pode-se considerar bastante aceitável. O único problema vem das normas transitórias, que são aquelas que permitem que realmente aquelas situações que vêm de trás se mantenham anos e anos a fio. Devemos lembrar, e já foi dito aqui também, que toda esta legislação resulta de uma imposição da Troika. E, efetivamente, no ponto 6 do memorando de entendimento, está definido concretamente os objetivos, que são melhorar o acesso das famílias à habitação, promover a mobilidade dos trabalhadores, melhorar a qualidade da habitação, uma melhor utilização do parque habitacional e reduzir os incentivos ao aumento da dívida das famílias. Portanto, as pessoas transitarem do mercado da compra para o mercado do arrendamento. Bem, quanto a nós, é uma lástima que tivesse sido necessária a vinda de 3 entidades estrangeiras dizer-nos aquilo que temos que fazer na nossa casa, em diversos aspectos da nossa vida. É que não foi só no arrendamento, foi noutros também, mas é o arrendamento urbano que nos trouxe aqui hoje. Quando esta questão vem para os jornais e vem, enfim, para as discussões, vem sempre o problema do aumento das rendas. Não se fala em mais nada, quer dizer, quanto a nós é profundamente errado reduzir isto a uma questão rendística, porque a renda é apenas um fator do contrato de arrendamento.
e da vivência do inquilino na casa que alugou ou que arrendou. Porque há fatores bem importantes que não vejo ninguém mencionar, mas que são bastante de considerar, e os senhorios privilegiam essas coisas, nomeadamente o bom uso que se faz da casa. Portanto, não há senhorio nenhum que queira que lhe pague uma renda muito, muito elevada, mas que lhe destruam a casa, ou que numa casa que está feita para uma família, num casal com um filho ou com dois, que metam lá 10 ou 20 pessoas, quer dizer, porque isso necessariamente vai arruinar a casa. Isso é um fator bastante importante, tal como o fator da limpeza, da higiene e até as boas relações de vizinhança que se estabelecem entre os diversos inquilinos, porque se uma pessoa aluga uma casa e vai para um sítio onde não é agradável viver, quer dizer, ele depois só quer sair de lá, e o mal é começarem a querer sair de lá, porque a partir daí essa zona fica mesmo liquidada, fica ao prédio e depois fica ao quarteirão. Mas independentemente de não ser uma questão rendística, não há dúvida nenhuma que só uma renda justa e realista é que pode permitir ao senhorio prover à manutenção e à conservação da casa. Ninguém de boa fé pode exigir que uma renda muito baixinha a pessoa possa exigir obras na casa ou possa exigir, enfim, a conservação da casa ou do prédio. Em última análise, nós temos de ter consciência disto, e até aqui é difícil encontrar pessoas com consciência disto. Para fazer obras num prédio ou numa casa, em última análise, quem paga as obras é o inquilino, não é o senhorio. É o inquilino, através da renda que vai pagando, que vai permitir ao senhorio constituir um fundo que, na devida altura, segundo a lei, segundo o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, é de 8 em 8 anos, vai permitir fazer realmente obras de conservação. E isso era uma coisa que se fazia de antes e realmente já não se faz há muito tempo por impossibilidades pura e simplesmente económicas. E é evidente que ninguém também de boa fé pode obrigar o proprietário a deslocar fundos, porque entretanto os senhorios tiveram que se fazer à vida e quase todos eles têm outras profissões, mas não faz sentido, se a pessoa tem fundos de outros rendimentos, estar a deslocar fundos desses outros rendimentos que são dele e da família dele para ir, enfim, prover à habitação de terceiros, neste caso, porque no fundo quem está a usufruir da casa é realmente o inquilino, não é o senhorio. É evidente que nós aqui na cidade do Porto temos um problema muito mais grave. No Porto e também na capital, em Lisboa, temos um problema gravíssimo que não existe nos outros sítios do país. Porque, como, enfim, as pessoas mais novas já devem ter ouvido falar, há uma lei de 1948, que foi a Lei 2030, que até, enfim, que teve virtudes, e foi feita ainda, portanto, a maior parte das pessoas que aqui estão provavelmente ainda não eram nascidas, mas a lei durou muito tempo e a lei funcionou, congelou as rendas realmente em Lisboa e no Porto. Está claro que estes congelamentos são sempre feitos de uma forma provisória, nunca são definitivos, mas depois vão ficando congeladas. E tudo correu mais ou menos, eu lembro-me perfeitamente de não havia rua nenhuma do Porto que não tivesse andaimes montados, ainda eram aqueles andaimes de madeira antigos que eram pregados e montados, e as pessoas, enfim, da minha idade ou coisa assim, todos eles se lembram, e havia sempre manutenção nos prédios. O problema só surgiu a partir de 1961. E porquê a partir de 1961? Porque, mesmo nas faculdades de Economia, a inflação era um fenómeno desconhecido, até 1961. Uma carcaça, um trigo, um papo seco, um pão, custava, e custou durante dezenas e dezenas de anos, um cruzado, que era 40 centavos, não era 4 tostões. Isto tem vários nomes também, é curioso que, como a mesma coisa, há meia dúzia de nomes. Era imutável, assim como o peso tinha que ter aquele peso, porque senão havia a fiscalização. Agora, o biju, ou como eles chamam, e tal, aquilo é sempre a diminuir, e só se pode comer naquela altura que no dia seguinte já ninguém lhe pode pôr o dente, e vai aumentando de preço. Eu hoje dá-me a ideia que já custa à volta de 10 ou 15 cêntimos. Portanto, o pão aumentou de uma forma estrondosa. O que é que acontece? Se a inflação continuasse a ser desconhecida dos portugueses, nós não tínhamos objeção nenhuma a que houvesse congelamento de rendas, porque não havendo inflação, e se os preços estivessem estabilizados, vivíamos no melhor dos mundos. O grande problema foi realmente a inflação. E acontece, fazendo as contas, a 1961, que curiosamente deu início à década de maior desenvolvimento e de maior aumento do PIB em Portugal. Foi uma época realmente depois, principalmente a partir de 1968 ou 69, que houve uma liberalização do regime e houve um desenvolvimento económico, houve a refinaria de Sines, houve essas coisas todas, as pessoas sabem isso e isso faz parte das estatísticas, mas a inflação também foi acompanhando o desenvolvimento. Quer dizer, e até que, eu posso-vos dizer só a título de curiosidade, todos os anos é publicado pelo Ministério das Finanças o índice de desvalorização da moeda, e números redondos em relação
a 1971, portanto há 40 anos, a moeda desvalorizou cerca de 50 vezes. Eu estou a falar em números redondos para a gente perceber bem. Portanto, isto são números, podem ir, o ano passado o Ministério das Finanças publicou isto em agosto, e vem desde o princípio do século XX, vem a desvalorização toda. Bem, aí então a desvalorização é da casa dos milhares, não é? Dos anos 1900 e qualquer coisa. Mas se não houvesse, portanto, inflação, não havia problema nenhum. Portanto, o problema até nem foi do congelamento das rendas, o problema foi realmente da inflação. Qual foi a consequência principal da inflação? Foi destruir o status dos senhorios, das pessoas, dos detentores da propriedade. E nós sabemos hoje que, quando se continua ainda, ou quando se pretende, já são poucas essas pessoas, mas que se pretende continuar a fazer do senhorio o rico de serviço, quer dizer, isso é uma coisa que é evidente que não tem relação nenhuma com a realidade. Antes tivesse, eu entre ser pobre ou ser rico, eu prefiro ser rico, não é? Mas, pronto, infelizmente não tem. Todos nós sabemos que as coisas evoluíram e realmente todas as pessoas que tinham rendimentos fixos, enfim, os rendimentos, houve uma erosão do rendimento fixo e para mandar fazer obras, para a tal reabilitação, ou mesmo que não seja reabilitação, para fazer a manutenção do prédio, acontece que a manutenção é feita com empreiteiros e os empreiteiros esqueceram-se de congelar os preços deles. E então qual é hoje a matriz, principalmente? Nós quando falamos em rendas congeladas e no Porto, estamos a falar do centro histórico, do casco antigo da cidade, em que realmente as rendas são muito baixinhas, precisamente porque já são arrendamentos que vêm dessa altura. E se quisermos fazer a reabilitação, não temos possibilidades porque as faturas os orçamentos, porque para chegar à fatura é preciso primeiro haver os fundos. Os orçamentos dos empreiteiros são realmente sempre na casa de muitos milhares. E isso realmente é que causou a degradação do património edificado. Mas eu, para não me amassar muito, queria só analisar aqui alguns aspectos em relação a esta proposta de lei que a doutora falou. Vou fazer isto de uma forma, tanto quanto possível, sintética, em relação aos aspectos que nós consideramos positivos, porque tem esta proposta de lei, eu estou a falar do ponto de vista dos senhorios, tem aspectos positivos, e vou falar depois a seguir também nos aspectos negativos, porque também os tem, e depois, em terceiro lugar, nos aspectos que nem são positivos nem negativos, mas que nos provocam muitas dúvidas, são coisas nebulosas e que não sabemos bem para que lado é que vão cair. Em relação aos aspectos positivos, o primeiro deles, não há dúvida nenhuma, é a promessa, e que nós esperemos que seja realizada, de os despejos, nomeadamente por incumprimento no pagamento da renda, porque nós sabemos que, e está ali o Sr. Juiz que sabe isso muito bem, quer dizer, 90 e tal % dos processos de despejo são por não pagamento da renda, não são por má vizinhança, nem por nada disso. Portanto, é realmente uma coisa. E as rendas que não se pagam não são as rendas de 5 ou 10 ou 50 euros. As rendas que não se pagam, que são, e há estatísticas disso, são acima do patamar de 400 euros. Portanto, se realmente conseguirmos passar o prazo, que já disse a doutora muito bem, que são 3 e mais 3, são 6 meses, para podermos dar início à ação, que depois, enfim, também ouvi falar em 16 meses, nós, na nossa associação, temos casos associados nossos de processos que andam há 8 ou 9 anos, portanto, isto tudo depois também depende da categoria do advogado do inquilino, não é? Quer dizer, isto depois também é um bocado, porque, e vamos por aí fora. Atenção, e depois chega ao fim que são fortunas, são milhares e milhares de euros, que também não conheço caso nenhum depois em que seja, mesmo dele despejado, que seja possível depois cobrar as rendas em falta. Quer dizer, isso é sempre a fundo perdido isso. Portanto, se realmente esta proposta nos diz que agora bastam 2 meses para ir ao Balcão Nacional de Arrendamento e depois o Balcão Nacional de Arrendamento notifica em 10 dias e ao fim de 10 dias, portanto, vamos dar início ao despejo concretamente, bem, isso para nós é uma medida mais do que positiva, porque significa um ganho de tempo muito, muito grande. Temos outra medida positiva também, que também já foi falado nisso, vou repetir só um bocado, é só para dizer aquilo que a gente considera positivo, que é a questão dos prazos. Aliás, isto são tudo coisas, nós na devida altura fomos ouvidos e são propostas que nós fizemos e que realmente ouviram-nos. Houve outras que não tiveram cabimento, mas estas tiveram. Do nosso ponto de vista, não fazia sentido a pessoa que só precisava da casa durante 2 anos, por exemplo, ser obrigada a fazer o contrato por 5 anos. E realmente, hoje, pode-se fazer o contrato pelo prazo que se entender e na ausência de prazo, realmente o prazo é de 2 anos, não é? Portanto, isso é por aí fora. Portanto, nós consideramos que isso que é positivo. E não nos venham até com questões de estabilidade, porque as famílias hoje já não são o que eram há não sei quanto tempo, não é? Quer dizer, e qualquer senhorio hoje, um prazo de 5 anos é já uma eternidade para um casal jovem, não é? Quer dizer, a maior parte deles não chegam ao fim dos 5 anos. É que nem chega ao contrato, nem chega ao casamento, quer dizer, aquilo, portanto, esboroou-se tudo
e acabou. É só vivermos no ano 2012, não é mais nada. Portanto, isto consideramos positivo. Consideramos também que aquelas notificações que há bocadinho falou a doutora muito bem, que tinha que se avisar o inquilino com 1 ano de antecedência, portanto, estes prazos foram todos reduzidos. Agora há prazos diferentes conforme os casos, mas em média podemos considerar, e foi aquilo que nós propusemos também, que vieram para metade. Portanto, em média veio para metade. Armaram um bocado de confusão, porque há prazos para todos os gostos, agora conforme o prazo do contrato. Positiva, quanto a nós, é também a obrigatoriedade de todos os contratos serem prescritos, porque até aqui só os contratos de prazo superior a 6 meses é que eram obrigatoriamente prescritos. Hoje são todos prescritos, e acho muito bem, porque ele mesmo prescrito, a confusão é mais que muita, então se forem contratos verbais, então isso leva-nos a sei lá onde. E também o registro obrigatório, não é? Que obviamente tem que haver um registro dos contratos, é uma coisa que agora também é proposta na lei. Consideramos também positivo o fim das transmissões a quem tenha casa própria ou um contrato de arrendamento no mesmo concelho ou no caso do Porto e de Lisboa, também nos concelhos limítrofes. Portanto, isto é alongado aqui. Até aqui realmente não podia ter direito se tivesse um contrato de arrendamento, mas agora também se tiver casa própria. Portanto, se for dono de um andar também que esteja livre, provavelmente, não é? Portanto, neste caso também já liberta, já não tem direito, portanto, a suceder na transmissão. Agora, há aqui uma questão agora um bocado melindrosa, mas que nos parece positiva, que é a necessidade da pessoa que vivia com o arrendatário em união de facto, agora vamos entrar nas uniões de facto, o fizesse há mais de 2 anos, porque a lei até aqui não falava em prazo nenhum, ou seja, isto originava que a pessoa podia viver com o defunto há um dia, por exemplo, que já vivia com ele. Portanto, isto deu origem às maiores confusões, como é bom de prever. Aliás, na prática, a gente sabe que a maior parte até nem vivia. Quer dizer, iam à junta de freguesia, pediam um atestado de mau comportamento, a junta passava, enfim, pronto, que era para não ficar coisa, e tomava conta da casa como se vivesse realmente com coisa. A nós parece-nos bastante positivo que haja um prazo de 2 anos. Este prazo de 2 anos é que vivesse com a pessoa e que vivesse naquele local há mais de um. Portanto, a lei faz esta diferença também. Agora, também consideramos positiva a fixação da renda em 1/15 do valor patrimonial tributário. Até agora o valor é de 1/25. Isto eu acho que era mais fácil, em vez de porem 1/15, que equivale a 6,6666, dá um número, dá um comboio de 6, que tivessem posto logo realmente o 6,66 ou 7 e coisa. 1/15 vai fazer confusão na cabeça de muito senhorio e de muito inquilino, porque há uma equivalência entre avos e percentagem, e penso que que em percentagem é mais entende-se melhor. Isto consideramos que é realmente uma medida positiva, porque atualmente é apenas 4%. E dependente de uma série de coisas que mais para a frente podemos falar. Devo dizer também que a renda